Fala galera, beleza? Professor Thiago na área, mais uma videoaula voltada para a prova da EEA, as 10 questões mais cobradas na prova da EEA. Vamos lá. Em um plano cartesiano há um triângulo de vértices menos 3, 7, menos 8, 1 e 5 e 3. Calcule a área desse triângulo. Bom, para a gente calcular a área do triângulo, primeiro, a gente multiplica o meio pela determinante dos valores dados. Calculando a determinante, nós temos o seguinte: menos 3 e 7 e 1. Depois, menos 8, 1 e 1. Esse 1 aqui que eu estou colocando, ele é da fórmula, ele sempre aparece em todas as questões que você resolver dessa forma. 5, 3 e 1. E aí você repete as duas colunas, menos 3 e 7, menos 8 e 1, 5 e 3. Bom, para a direita vai ser mais, né? Vou colocar aqui, pelo cálculo aí da determinante, né? Vamos lá. Você tem menos 3 vezes 1, menos 3, vezes 1, menos 3, com mais vai ficar menos 3. 7 vezes 1, 7, vezes 5, 35, com sinal de mais 35. Professor, esse sinal de mais é de quê? É da fórmula, você sempre vai utilizar deste jeito em diagonal, né? Colocando esse sinal de mais. Depois você tem 1 vezes menos 8, vezes 3, menos 24, com mais vai ser menos 24. Agora para a esquerda, aqui é menos, aqui é menos, e aqui também é menos. 7 vezes 8, 56, né? Menos 56. Menos 56 vezes 1, menos 56. Como é menos 56, com menos vai ficar mais 56. Menos 3 vezes 1, menos 3, vezes 3, menos 9. Com menos fica mais 9, ok? 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5 com menos 5. E calculando tudo isso aqui, você vai encontrar 68. Como você coloca em módulo vezes meio, conforme a fórmula dada, então se fosse negativo ficaria positivo. Logo você tem 1 meio vezes 68. 61 dividido para duas pessoas, nós temos 34, que neste caso é alternativa A, tá certo? Não perde o foco não, guerreiro, pelo amor de Deus, não dorme, vem comigo. Dados os pontos distintos Q e R do plano cartesiano, assinale a alternativa que apresenta a distância entre eles. Distância do ponto AB qualquer é raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, né? Então você tem essa situação aí. Bom, a gente coloca uma raiz maneira aqui e a gente faz, ó, 1 menos 5. Professor, e se eu invertesse, fizesse 5 menos 1, tem problema? Nenhum, só você obedecer os sinais, tá? Mais 2 menos 3 ou 3 menos 2, tanto faz. Elevado ao quadrado, né? Logo, repetindo aqui, essa aspazinha significa repetir. Você tem 1 menos 5, menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 ao quadrado. E a raiz está aqui pegando geral. A raiz é pegadora, né? Então você tem 4 ao quadrado, 16, mais 1, raiz quadrada. 16 mais 1, 17. Então, raiz de 17, alternativa D desta questão. Guerreiro do meu Brasil, pelo amor de Deus, não perde o foco não. Os pontos A, B e C são colineares, fazem parte da mesma reta. Colineares fazem parte da mesma reta. Se fosse coplanares, fazem parte do mesmo plano. Ele fala, calcule o valor, né? No caso, o valor de y é. Bom, você tem 1, 2 e 1 da fórmula, 5, 7 e 1 da fórmula, 11, y e 1 da fórmula. 1 e 2, 5 e 7, 11 e o y, igualado a zero.
Quando você iguala a zero, você quer dizer que são colineares. Se você colocasse diferente, aquele sinal assim, ó, diferente de zero, significa que não fazem parte da mesma reta. Aí vamos lá. Para cá, como eu falei, é mais. Para cá é mais, pegando 11 ali. E você tem para cá um sinal de mais. 1 vezes 7 vezes 1, 7. 2 vezes 1, 2 vezes 11, 22 com mais 22. 1 vezes 5, 5 vezes y, mais 5y. Para a esquerda é negativo, né? Menos. Por que negativo, professor? Não sei inventar essa forma. Menos. 2 vezes 5, 10. Vezes 1, 10. Com menos 10. Esse menos aqui é da bolinha. 1 vezes 1, 1 vezes y, y com menos y. 1 vezes 7, 7 vezes 11, menos 77, por causa desse menos aqui. Logo, a gente vai ter o seguinte, 5 menos 1y, 4y. 7 mais 22, menos 10, menos 77, menos 58, igual a zero. Logo, nós teremos y igual 58 dividido, está multiplicando, passa dividindo, 58 dividido para 4 pessoas, para ninguém ficar aborrecido com ninguém, 14,5. Alternativa E. Tá certo, guerreiro e guerreira? Ó, se dormir, já vou mandando pagar o flex 3 por 1, hein? Vambora. Seja a reta cuja equação dada por y menos 2x menos 10 igual a zero, é correto afirmar que essa reta passa por quais dos dois pontos citados a seguir? Bom, se você testar os pontos, você vai ver que a alternativa é. Por quê? Pegando a equação em A, né, o ponto A, substituindo a gente tem 10 menos 2 vezes 0 menos 10 igual a zero. Que vai ser, na verdade, 10 menos 0, por quê? 10 menos 0 não, 10 menos 10, porque 2 vezes 0 é 0. Então, 10 menos 10 é 0, está correto. E se você testar o ponto B, você vai ter B menos 13 e menos 16. Se você testar, você tem menos 16, menos 2 vezes menos 13, menos 10 igual a zero. Que logo você vai ter o seguinte, menos 16, menos com menos mais 26, menos 10 igual a zero, menos 16, menos 10, menos 26, mais 26 igual a zero. Menos 26 com mais 26 é zero, cara, zero igual a zero. Então, todo ponto que der zero igual a zero, você já sabe que aquele ponto faz parte daquela reta. Porque ele é colinear, faz parte da mesma reta, ok? Entendeu? Compreendeu? Não perde o foco não. Pelo amor de Deus, guerreiro, acorda, vem comigo. O valor da medida do diâmetro da circunferência de equação AOI é... Veja bem, você tem x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, mais o raio ao quadrado, que é xy0, centro da circunferência sempre. Alguns livros chamam de A e B, outros chamam de x0. Os mais antigos chamam de x0, tanto faz. José é Zé e acabou, tá bom? Então olha só, você sabe que o raio vale 16. Então, R ao quadrado, 16. 4 ao quadrado é igual a R ao quadrado, né? Então, se você tem quadrado, quanto que vale o raio? Vale 4, né? Exatamente. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, então quanto que vale 2 vezes 4? Falou muito baixo, eu não ouvi. Ah, isso aí, 8. Então, alternativa B. A questão dá uma volta gigantesca, uma coisa tão simples aí para você poder calcular dentro do problema. Tá certo, guerreiro? Uma reta R passa pelo ponto 3 e 2 e pelo ponto que representa o centro da circunferência de equação dada. Nessas condições, a equação da reta R é dada por
Bom, ele já deu o ponto P, né? Aqui você tem, ó, se eu jogar para cá, você tem x menos 2 ao quadrado menos, melhor, mais y menos 3 ao quadrado, né? Porque, ó, menos com menos é mais, igual a 9. Se a gente igualar com a equação reduzida da circunferência, olha só, a gente descobre, né? O x0. O x0 é 2. E o y0 é? Fala aí. Isso, menos 3. Tá aí. Depois que a gente descobriu isso, como ele quer a reta que passa pelo ponto P e pelo ponto que representa o C da circunferência, né? Então a gente tem o quê? Que achar o ponto de perpendicularidade. Você tem. Não. Então temos que encontrar o coeficiente angular dessa reta, que determina o ângulo. Então você tem y2 menos y1, x2 menos x1. Aí você fala assim, professor, mas quem é o y2? y2 pode ser esse cara aqui, ó. y2. 2 menos. E o y1, professor? Pode ser o y0. Pera aí, confundi minha cabeça. Quem é y1, quem é y0? Cara, y1... dentro dessa forma do MR, que eu chamei de MR, podia ser também MX, o que você quisesse, é só para você conseguir lembrar, mas na verdade, quando você tem a situação, é sempre um ponto Y menos o outro ponto Y embaixo. É um menos um ponto, é um ponto X, né? Menos um outro ponto X. Aí você tem menos 3 embaixo e o X2, que é isso aqui, que eu chamei X2. 3 menos 2. Menos com menos vai ser mais. 2 mais 3, 5. 3 menos 2, 1. Então você tem 5, né? Porque 5 dividido para uma pessoa, 5. Logo, vamos achar a equação. Você tem y menos y0, mr, que vai ser aquele coeficiente angular que eu achei ali, x menos x0. Logo, você tem y menos o y0, que neste caso é, que eu vou chamar agora de 2, né? Troquei, vou chamar de 2. Você tem 2 igual, lembrando, vou falar para você não confundir sua cabeça, y0, x2, isso aí é só para você poder lembrar a fórmula. Contanto que você consiga entender a regra do encaminhamento da questão, você consegue desenvolver numa boa, tá certo? E você tem y menos 2, porque ele quer que passa pelo esse ponto P, tá? Depois você tem, nesse caso aí, o MR, que é 5, x menos 3, que é o ponto do ponto P. Logo, você vai ter y menos 2 igual 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 3, menos 15. Bom, vou passar isso tudo aqui para esse lado. Você vai ter 5x menos y menos 15 mais 2 igual a 0. Devo 15, pago 2, fico devendo 13. Então você tem 5x menos y menos 13, que só pode ser a alternativa B dessa questão. Só para recapitular, não importa se é x0, y2, x2, o importante é que você entenda como funciona a métrica, tá, dessa questão, ok? O coeficiente angular da reta, cuja equação é 4x menos 2y menos 7, igual a 0. É igual a? Então, olha só, você tem 4x mais 2y menos 7 igual a 0. 2y igual. Está positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 4x está negativo, passa positivo. Mais 7. Y é igual a menos 4 dividido para duas pessoas. Mais 7 sobre 2. Menos 4 por 2, menos 2x, mais 7 sobre 2. E aqui repete. Angular, linear. Alternativa D. Tá certo, guerreiro e guerreira? Tranquilésimo. Vem comigo. Pelo amor de Deus, perde foco não. Não dormem. Observe o plano cartesiano abaixo.
uma circunferência com centro 4 e 2 que tangencia o eixo x. Uma equação que representa essa circunferência está indicada na seguinte opção. Aí, vamos lá. Você tem aqui, ó, 2 e 4, né? Aqui é o raio, não é? O raio vale quanto? Caraca, vale 2. Que moleza. Jogando na equação reduzida, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. X menos 4, que é o nosso x do centro, ao quadrado, mais y menos o nosso 2, que é o y lá, e o raio, que é 2, que eu encontrei. Logo, o que a gente faz? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí a gente vai ter mais, agora o y, quadrado primeiro, quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado. Ó, dá para eu cancelar, são simétricos. Se você passar para o outro lado, o mais 2 que está aqui vai ficar negativo, vai cortar de qualquer jeito. A gente tem x ao quadrado, né? X ao quadrado, depois o y ao quadrado. Quando a gente tem menos 2 vezes 4, menos 8x, já foi. Menos 2 vezes 2, menos 4y, já estou colocando a ordem. Aí você tem 4 ao quadrado, vai ser 16, igual a zero. Qual é a alternativa que se adequa? É claro, né, guerreiro e guerreiro do meu Brasil? Alternativa C, guerreiro. Beleza? Tranquilésimo? Partiu? Última questão. Vem comigo, hein? Não perde o foco não, hein? Admita que as retas definidas pelas equações, no caso da equação, sejam perpendiculares. O valor do número real m é igual a, pegando a primeira equação, 2x menos 4y mais 5 igual a zero. Né? No caso, você tem a reta assim, ó, são perpendiculares, entendeu? Formando 90 graus, dentro do plano cartesiano. Né? Se você tiver um bagulho assim lá, né? Elas são basicamente assim. Na verdade, aqui seria, se tivesse o plano cartesiano, seria uma função constante. Então, vou colocar uma coisa mais maneira. Tipo isso aqui, ó, um exemplo. Assim. Pronto, agora tá bonito. Formando 90 graus aqui no encontro, aqui, ó, na interseção. Logo você tem menos 4y igual. Tá positivo, passa negativo, menos 2x. Tá positivo, passa negativo, menos 5. Multiplica por menos 1, porque a incógnita é negativa, 4y igual menos 2x, melhor, mais 2x mais 5. Logo você tem y igual a 2x sobre 4 mais 5 sobre 4. O angular está aqui. E a outra reta você tem x mais my menos 3 igual a zero. Logo você tem my igual. Está positivo x, passa negativo, menos x. Está negativo, passa positivo. Logo você tem y igual a menos x sobre m mais 3 sobre n. M quer dizer, m de Maria, né? Bom, se são perpendiculares, mr vezes ms, às vezes eu falo uma coisa e minha mão obedece outra. Vou chamar de mr o 2 quartos e o ms menos 1 sobre m. Ó, o x não vai junto, não? Não, não vai. Pelo amor de Deus, hein? Não vai, não vai. Não adianta nem chorar. Se chorar, dou um lenço, hein? É isso aí. Olha só. O camaleão mudou de cor. A gente tem menos 2 vezes 1, menos 2. E você tem 4 vezes m, 4m, igual a menos 1. Como esse lado aqui é negativo, menos 1, né? Menos com menos mais, 2 sobre 4m, igual, menos com menos mais, 1. Aí você, ó, divide por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então você tem 1 sobre 2m, que é igual a 1. Aí, veja bem, continuando aqui do ladinho, você vai botar 1 aqui e multiplicar cruzado. Você vai ter
2m igual a 1. M é igual a 1 meio. E 1 meio é 0,5 sempre. Como é que eu sei? Eu pego o numerador 1 e divido pelo denominador 2 e vou achar 0,5. Compreendeu, guerreiro e guerreira do meu Brasil? Questões tranquilésimas. E ó, perde o foco não. Vem comigo, vambora!